Pô, gente, é complicado trazer essa notícia para vocês, mas a gente tem que falar sobre isso, né? A Alemanha e a Holanda mandaram armas para a Ucrânia contra a Rússia, os Estados Unidos estão aguardando, e isso pode caminhar para uma escalada de um conflito maior. Inclusive, eu temo muito para se algumas dessas armas produzirem mortes em quantidade maior de soldados russos, se os russos não podem querer retaliar de alguma forma contra a Alemanha e a Holanda. E aí a coisa vai ficando muito perigosa, né? Muito tensa, como já está, né? Eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje. Quero lembrar vocês que as inscrições para o meu curso sobre George Orwell estão abertas. Eu peço a vocês que vocês divulguem em suas redes sociais, que é muito importante para a gente aqui no canal. Bem, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, anunciou nesse sábado que vai enviar armas para as Forças Armadas da Ucrânia agirem contra os ataques militares que estão sendo feitos no país pela Rússia desde a última quinta-feira. E a Rússia pode interpretar isso como um ato de guerra da Alemanha. E aí a situação fica tensa, né? Segundo Scholz, os militares ucranianos receberão 1.000 armas antitanque e 500 mísseis alemães. Os ataques russos marcam um ponto de virada. É nosso dever fazer o nosso melhor para ajudar a Ucrânia a se defender contra o exército invasor de Putin, afirmou o líder social-democrata alemão. Quero lembrar para vocês que eu sou contra a escalada de conflito e defendo uma estratégia diplomática de isolamento do Putin, como a estratégia que seria o ideal agora, dizendo que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, isolar o Putin completamente na comunidade internacional, buscar isolar ele em relação, inclusive, a outros parceiros da Rússia, e aí, depois de isolar ele e demonstrar que o que ele está fazendo é uma coisa de expansionismo, é uma coisa agressiva, ofensiva, aí sim, caso ele mantenha, aí a comunidade internacional poderia oferecer asilo e até auxílio aos ucranianos para evitar um massacre, né? Mas é uma situação que, enfim, muito complicada, né? Segundo Scholz, os militares ucranianos, já falei sobre isso, mais cedo o governo da Holanda já havia anunciado a doação de 200 foguetes de defesa aérea para a Ucrânia. Os Estados Unidos também resolveram agir para além das sanções e doaram 350 milhões em assistência militar, o que também pode ser interpretado pela Rússia como um ato de guerra, porque dinheiro, foguetes, no caso da Holanda, que vai servir para comprar armamentos e forem utilizados contra soldados russos, isso pode não só dar um conflito localizado, mas a Rússia pode querer retaliar contra esses países. A situação começa a ficar muito tensa. Pela manhã, o Kremlin informou que mandou suspender os ataques da Ucrânia diante da possibilidade do governo do país vizinho aceitar uma negociação. O governo russo, entretanto, anunciou que as intervenções militares foram retomadas, pois os ucranianos desistiram de negociar. Zelensky diz que vai resistir. O presidente da Ucrânia, que eu já disse aqui que não tenho nenhuma simpatia, é uma figura abominável por uma série de motivos, inclusive pela simpatia dele com fascismo e enfim. Voltou às ruas da capital de Kiev de manhã desse sábado e afirmou que são falsas as informações de que teria se rendido no terceiro dia de ataques, né, das tropas russas comandadas por Vladimir Putin. Muitas informações falsas apareceram na internet, dizendo que eu supostamente convoquei nosso exército a depor as armas e que a evacuação está em andamento, né, disse Zelensky no vídeo gravado em formato de selfie à frente da casa de Gorodevsky, edifício histórico da Ucrânia que fica em frente ao escritório presidencial. Com roupas militares, o presidente ucraniano usou o vídeo também para rebater informações de que estaria deixando o país, né? Disse que estou aqui, não vamos depor nenhuma arma, defenderemos nosso Estado porque nossas armas são nossa verdade. Por outro lado, o secretário de imprensa, Sergei Nikiforov, disse que a Ucrânia sempre esteve e está pronta a negociar a paz e um cessar-fogo, e que aceita iniciar negociações com Putin. Temos que refutar as alegações de que recusamos a conversar. A Ucrânia sempre esteve e está pronta a negociar a paz e um cessar-fogo. É nossa posição permanente. Aceitamos a proposta do presidente russo. Enfim, eu torço para que aconteça um cessar-fogo, eu torço para que haja uma diminuição da escalada
e que se busque uma solução diplomática, embora eu seja bem cético em relação a ela ser atingida agora. E o ideal seria que o Putin fosse isolado politicamente e estrategicamente, né? E que também fossem dadas garantias que a OTAN não vai continuar se expandindo por ali. Seria uma forma de tentar reduzir as tensões na área. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito hostil a esse tipo de conflito, a esse tipo de guerra. Guerra em geral eu sou contrário. Entendo que em determinados momentos, quando surge um movimento terrível, um movimento expansionista que faz sentido o mundo se levantar e parar, mas nesse caso eu preferia de verdade que a solução fosse diplomática, né? Mas com a Alemanha e a Holanda enviando armas, os Estados Unidos enviando dinheiro, o clima começa a ficar perigoso, de uma escalada violenta. Eu torço para que isso não aconteça e espero de verdade que nos próximos dias eu esteja aqui falando para vocês que aconteceu uma desescalada da violência. Mas, lamentavelmente, não é o que está sendo sinalizado nesse momento, né? E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Quero lembrar vocês que o meu curso sobre George Orwell e Revolução dos Bichos está com as inscrições abertas, né? E Orwell foi uma pessoa que, embora inglês, né, nascido na Índia, mas inglês de formação, né, ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola justamente porque ele viu a ameaça do fascismo franquista, ele viu como isso daí era complicado, e ele foi e ficou simpático ao movimento anarquista de esquerda que lá existia. Ele foi dentro de uma organização trotskista, né? E eu vejo como uma coisa curiosa, né? Porque o governo ucraniano eu não tenho nenhuma simpatia, mas eu vejo como uma possibilidade que até algumas pessoas que defendem a autonomia, não é, do governo, além do apoio militar, estão enviando armas, podem começar a querer parecer voluntários até de outros países para lutar nesse conflito, né? Não me parece uma coisa impossível de acontecer, embora não seja o mais provável nesse momento, né? E não se compara à Guerra Civil Espanhola, porque a Guerra Civil Espanhola existia, na Guerra Civil Espanhola, uma articulação verdadeiramente progressista, existia naquela época as frentes que o George Orwell foi integrar, uma coisa muito bonita, de a classe trabalhadora controlando os meios de produção. Eu tenho até um documentário aqui no YouTube falando utopia materializada e tal. E nada disso existe nesses episódios. O governo ucraniano é um governo ao qual não tenho simpatia. O Vladimir Putin é uma figura autoritária. O Biden, o hipócrita, também com vários problemas. Eu já fiz muitas críticas ao Biden. É um mitônomo, mentiroso, enfim, uma figura que não dá para ter nenhuma simpatia, o Joe Biden. Então, nós vivemos um período em que talvez seja mais prudente, especialmente as pessoas, tirar um pouco dessa ideia de tentar ver nesse conflito heróis e vilões. Não existe. Não. Existem figuras autoritárias, figuras neofascistas, figuras que defendem os interesses corporativos dos Estados Unidos e o imperialismo americano. É isso que existe nesse episódio, né? E o que eu gostaria de ver é uma desescalada da violência. É o que eu torço para que a população, os civis, não sofram, e os soldados também, né? Não sofram com mortes e com violência e com massacres por lá, porque é sempre uma tragédia humanitária que a gente não quer ver acontecer. É o que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e vejo vocês em um próximo vídeo. Você está na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau, gente.